Reviravolta boa demais no Flamengo. Vamos falar sobre isso. O Flamengo acerta de vez. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal. Tem um botão aqui embaixo, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, se inscreveu se você deixou o like. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Toca aí também comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo, minha galera. E ó, treino normal para o Flamengo hoje no CT Ninho do Urubu, às 9h30 da manhã. O Flamengo se representa no CT Ninho do Urubu com foco total. Aliás, o treino que finaliza a preparação do Flamengo para essa partida diante da equipe do Santos, que acontece na Vila Belmiro na próxima quarta-feira, também conhecido como amanhã, tá? O Neymar vai jogar do lado do Santos, né? Depois de ficar ausente durante um bom tempo, mas que se dane. Isso aqui é Flamengo e nós vamos para dentro. Esse Neymar aí, meu velho, tá meia bomba, né? Vamos dizer assim. O Flamengo embarca hoje para São Paulo, por volta das 4h30 da tarde. O Flamengo viaja, tá, de Guarulhos, quer dizer, do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, para Guarulhos, uma viagem que dura em torno aí cerca de meia hora, 40 minutos mais ou menos de voo. Depois eles pegam um ônibus e irão até Santos, aonde ficarão hospedados na cidade praiana para enfrentar a equipe do Santos amanhã na Vila Belmiro, beleza? Enfim, confronto importantíssimo aí para o Flamengo somar os 3 pontos e se manter na liderança na tabela de classificação, beleza? Minha galera, o negócio é o seguinte, o Jorginho deu uma entrevista e comentou sobre o sonho realizado e a estreia no Brasil em vitória do Flamengo no estádio do Maracanã, quando o Flamengo venceu o São Paulo por 2-0, com autoridade, podendo até ter vencido por mais gols. O volante entrou com um filho em campo, né? O filho dele, que é inglês, nasceu na Inglaterra, né? O filho dele com a Caterine, né? A esposa dele, casados recentemente, enfim, felicidades aí ao casal, beleza? E levou a família para o estádio no seu primeiro jogo em solo brasileiro, beleza? É a tal da primeira vez, a gente nunca esquece, né? Vamos ver o que ele falou sobre isso aqui. E ele disse: uma estreia esperada, né? Com muita expectativa, não só por mim, mas pela minha família e amigos. Até porque ele jogou, enfim, nos Estados Unidos, né? Não era o Brasil, não tinha sentido aquela energia da torcida rubro-negra com quase 70 mil pessoas dentro do estádio do Maracanã. Com certeza o Maracanã é muito especial. A energia desse estádio, pelo que eu vi hoje, é algo incrível. Foi muito especial para mim, para minha família e para os meus amigos, que agora vão ter a oportunidade de acompanhar mais de perto, disse o Jorginho em entrevista à Flamengo TV, né? A cidade de Imbituba, onde nasceu, em Santa Catarina, já tem até um outdoor do Jorginho com a camisa do Flamengo. Muitos amigos e familiares estiveram no Maracanã no último sábado, inclusive eu vi, né, a mãe do Jorginho passando ali pela área dos camarotes dos familiares dos jogadores, bem bacana lá a presença da mãe dele, a esposa dele, a Caterine, a irmã dele, né, a Fernanda, e o seu filho Jax, já de 4 anos, beleza? E ele falou: foi bem diferente. Já na entrada do campo, um montão de criança. De onde sai tanta criança? Realmente, rapaz, todo jogo do Flamengo, você vê assim, é uma criançada espalhando alegria, felicidade. É realmente uma situação bem bacana. Um momento especial para mim, e acredito que é um momento muito especial para essas crianças, um momento marcante. Foi muito bacana, disse o Jorginho em entrevista à Flamengo TV. Bem legal a presença do Jorginho e da família do Jorginho também, logicamente. Chamado de craque pelo técnico Felipe Luiz, o Jorginho foi um dos melhores em campo nessa partida diante do São Paulo e falou: acredito que a gente tenha merecido a vitória, controlado grande parte do jogo e criado bastante oportunidade. Agora é seguir trabalhando e pensar no Santos na Vila Belmiro, falou o volante do Flamengo, o Jorginho, beleza? Minha galera, o negócio é o seguinte: ingressos para o jogo da Arena MRV
entre Flamengo e Atlético Mineiro, galera. A partir dessa terça-feira, ao meio-dia, já estarão disponíveis os ingressos para a torcida do Flamengo assistir o jogo lá na Arena MRV, o jogo da volta da Copa do Brasil. A ida é no Maracanã, a volta acontece na Arena MRV e marca o confronto decisivo entre Flamengo e Atlético Mineiro pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil, beleza? Enfim, confronto importantíssimo aí, rival do Flamengo interestadual, mas para eles, né, que ficam nessa daí do Flamengo, porque o Flamengo isso, porque o Flamengo aquilo, né? Inclusive dando amostras na última final de não aceitar perder, botando o hino nas alturas na hora da premiação. Tinha que ter sanção da CBF em relação a essa vergonha, né? Não nos esquecemos dessa vergonha que o Atlético Mineiro protagonizou. Mal perdedor, né? Digamos assim, beleza? Pessoal, o Diário Esporte apontou Léo Ortiz, Wesley e Filipe Luís, que foram destacados da Espanha, lá na Espanha, como personagens que brilharam na Copa do Mundo de Clubes e que teriam vaga garantida no futebol europeu. Evidentemente, Filipe Luís como treinador e o Léo Ortiz e também o Wesley como jogadores. Enfim, deixa os caras aqui, os caras estão bem aqui. Tem até uma situação do Wesley para a gente conversar, mas antes vamos falar sobre arbitragem de Flamengo e Santos. Já está selecionada a arbitragem para o confronto entre Flamengo e Santos. A CBF já definiu o árbitro principal da partida, será Felipe Fernandes de Lima, com assistência de Guilherme Dias Camilo, também de Minas Gerais. O Felipe Fernandes de Lima é de Minas Gerais e Fernanda Nandria Gomes Antunes de Minas Gerais. No comando do VAR estará Caio Max Augusto Vieira, do estado de Goiânia. Alô, da capital Goiânia, do estado de Goiás. Alô, Goiânia! Alô, Goiás! Um beijo, um abraço para todo mundo aí. Tem muito rubro-negro aí na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, no geral. Uma pena realmente não ter um clube aí de Goiás, né, para que tenha um jogo do Flamengo. Gosto bastante de visitar aí, beleza? Pessoal, vamos entrando aí nas negociações. O negócio é o seguinte, ó, formação do UOL do Rodrigo Matos, no entendimento da diretoria do Flamengo, é que em algum momento vai fechar a contratação de Jorge Carrascal. As situações, agora informação minha, em relação a garantias bancárias já foram resolvidas e o negócio está praticamente fechado para que o Flamengo conte com a contratação de Carlos Carrascal. Mas é evidente que aqui, né, vou trazer para vocês quando ele de fato assinar o contrato com o Flamengo. A gente sabe como é a negociação com os russos, ainda mais tem o Zenit também, mas com o Dínamo de Moscou complica ainda mais, porque o Dínamo de Moscou foi aquele clube que o Varela estava no ano de 2022 e ele aciona a cláusula de rescisão contratual para ir para o Flamengo, né? Faltavam um ano de contrato com o Dínamo ainda. Ele aciona essa cláusula em função, que foi disponibilizada pela FIFA, em função de sanções, né, que a Rússia está sofrendo. E aí ele acionou isso, os caras, enfim, olham o Flamengo com outro olhar. A diretoria do Flamengo está tentando desenrolar. Não, é outra diretoria, aquela já foi embora, nós não faríamos isso. Enfim, estão tentando desenrolar lá a situação. Além das garantias bancárias, tem esse ranço também que alguns dirigentes lá do clube têm pelo Flamengo em função dessa situação. Enfim, presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, comentou sobre a Liga Brasileira, que é o projeto da unificação da Libra com a LFU, que é a Liga Forte União, né? Que é encabeçada lá por Atlético Paranaense, Internacional, Corinthians, e a Libra é pro Flamengo, Palmeiras, São Paulo, enfim, alguns outros clubes. E o BAP falou o seguinte: sabe quando vou aceitar receber 3,5 vezes a mais do que os clubes pequenos? Nunca!
Não haverá acordo nessas condições. O discurso é lindo, mas vai todo mundo ganhar dinheiro e o Flamengo perder? É claro que não. O BAP está coberto de razão em relação a essa situação. Isso aí não é fazer justiça, isso aí não é igualdade, porque o Flamengo entrega muito mais em relação a dinheiro para televisão do que esporte, Criciúma, entendeu? Entre outras equipes menores que nós temos pelo Brasil. Não tem nem comparação isso, com todo o respeito do mundo, logicamente, a essas equipes. Mas, bicho, tá passando um jogo do Flamengo. Blum, surge um bumper lá do Itaú. Você acha que eles pagam a mesma coisa por uma publicidade aparecendo durante um jogo do esporte do Fluminense? Evidentemente que não, porque tem mais pessoas consumindo a televisão, assistindo a televisão, seja para torcer ou para secar o Flamengo também, porque tem uma galera aí que assiste o jogo do Flamengo para secar o Flamengo, porque tem orgulho de secar o Flamengo, e pode ser, tudo bem, o futebol é assim, então gerando cada vez mais audiência para o Flamengo. Então, evidentemente que o Flamengo não pode, de jeito, de forma nenhuma, se abdicar dos seus direitos. Pelo menos eu penso dessa forma, beleza? Minha galera, ontem o Flamengo Sub-20 jogou pelo Campeonato Brasileiro e venceu a equipe do Atlético Mineiro, freguês no profissional e na base. Não tem jeito, daquele jeito. 4-2 do Flamengo. E Matheus Gonçalves, mais uma vez, protagonizou uma excelente partida, inclusive marcando gol para o Flamengo. Após a partida, ele deu uma entrevista ao Sport TV, logicamente requisitado pelos repórteres do Sport TV. Ele estava em vias de sair do Flamengo, ir para o Cruzeiro. Não vai mais, Pedrão, calma, que a gente vai passar a informação completinho para vocês. O repórter indagou ele sobre essa situação. E aí, Matheus, não vai sair mais? Como é que é? E ele falou: eu tô sabendo disso agora por você. Eu não estava sabendo. E disse: se o Flamengo não quer me vender e quer que eu fique, vou trabalhar duro para ter o meu espaço. Tenho total capacidade de ajudar o Felipe Luiz e o Flamengo, disse o Matheus Gonçalves. É assim que se comporta numa situação que você não está sendo utilizado. O Matheus Gonçalves, ele deu uma verdadeira aula para o Pedro nessa situação, quando na verdade o Pedro, por ser mais velho e experiente no futebol, é quem deveria dar o exemplo, né? Mas aqui a gente está vendo o inverso. O Matheus Gonçalves é que está dando o exemplo, Pedro. E o Matheus Gonçalves não joga porque o Felipe Luiz não enxerga ele jogando como meio armador, enxerga ele jogando um pouco mais aberto. E ali tem Luiz Araújo, e ali tem Gonçalo Plata, jogava o Gerson ali, saiu agora do Flamengo, era o capitão do time, jogador de seleção brasileira. De vez em quando joga o Bruno Henrique, então tem uma alta competição ali por aquela faixa do campo. Apesar de eu achar que o Flamengo precisa de jogadores ali. Eu discordo até um pouco do Felipe. Essa é a justificativa do Felipe Luiz. Porque Cebolinha e Michael, se ele enxerga, tudo bem que são características diferentes, o Matheus Gonçalves é um ritmo mais cadenciado, acho que ele tem que pegar uma massa muscular, que ele é muito filé de borboleta, mas a grande questão aí é que Cebolinha e Michael também não entregam bolhufas, né? Agora, o Felipe Luiz tem as suas restrições porque enxerga o Matheus Gonçalves como anárquico. Foi o adjetivo que ele usou, como ele definiu, né? Sei lá, não cumpre funções que o Felipe Luiz gosta como treinador. Não sei se é a tal da marcação-pressão, enfim, ele não expôs isso como expôs a situação do Pedro. O Flamengo, o BAP, ontem pegou o telefone e ligou o Pedrinho BH. Ô, Pedrinho BH, fala um negócio com você aí. Olha só, meu querido. Não vou vender mais o Matheus Gonçalves, não, Pedrinho BH. Ué,
Como assim, uai? Não vai mais... Eu quero comprar o garoto aí, velho. Aí o BAP, não vamos vender mais não, pode cancelar o negócio. O BAP cancelou. O BAP cancelou. Flamengo avisou ao Cruzeiro e desistiu da venda do Matheus Gonçalves, jogador de 19 anos, estava com a negociação, com a saída, né, praticamente encaminhada do Flamengo, tá? O Clube Mineiro, a princípio, tinha um acordo com o Flamengo, existia um entrave em relação à forma de pagamento, o Flamengo queria um pagamento à vista, o Cruzeiro queria parcelar Carnê Casa Bahia, né? O acordo do Cruzeiro com o Flamengo era que seria um pagamento de 3 milhões e meio de euros e pouco mais de 22 milhões de reais, tá? Isso aí por 50% dos direitos econômicos do jogador, tá? Ele inclusive falou que não estava sabendo, aí ele botou... Antes do jogo, o que foi dito para mim era que o BAP e o Pedrinho já tinham um acerto, tô sabendo agora, já tinha a palavra deles, aí falou aquilo que eu falei, mas o Flamengo me quer aqui, vou trabalhar, enfim, aquela situação toda. O Matheus Gonçalves, ele permanece no Flamengo. O veto foi do BAP, tá? E outra coisa, em nenhum momento, a informação que chega é que em nenhum momento o departamento de futebol colocou em questão a negociação pelo Matheus Gonçalves, tá? Quem estava negociando com o Pedrinho BH era o BAP, a venda do Matheus Gonçalves. E depois o próprio BAP voltou atrás em relação a esta situação. Acredito, em função da pressão da torcida que não gostou. Principalmente, se fosse o Cruzeiro da Série B, fosse o Cruzeiro, enfim, de outras temporadas, tirando essa, né, que de fato está fazendo uma boa campanha, apesar do Flamengo ser melhor, acredito que o Flamengo venderia. Mas como o Cruzeiro é um candidato direto, ali brigando por posição com o Flamengo, o Cruzeiro tem 27 pontos, o Flamengo tem 27 pontos, o Flamengo voltou atrás da negociação pelo Matheus Gonçalves. Gente, Matheus Gonçalves tem talento, é bom de bola, a gente já viu isso na base, mas eu ainda quero ver amostras dele mostrando isso no profissional, que eu não vi ainda. Fez um gol ali, um gol acolá, mas não teve ainda uma grande atuação num grande jogo, como teve o Alacian, por exemplo, em diversas oportunidades, são até amigos, né? Eu ainda quero ver o Matheus Gonçalves fazer. Vendo isso, realmente, enfim, não estou dizendo que não serve, que não presta, que é ruim, não é isso, é bom, tem talento, mas quero ver ele resolvendo paradas para o Flamengo. E entra num time bom, entra num time arrumado, não entra num time, sabe, qualquer time, entendeu? Flamengo recusa a proposta da Roma pelo Wesley. O clube romano, o clube da Roma, ofereceu, tá? O clube italiano ofereceu 130 milhões de reais pelo lateral direito de forma oficial e o Flamengo negou e deve permanecer no Flamengo, a não ser que a Roma suba a proposta e aí, quem sabe, o Flamengo pode negociar o atleta com o clube, beleza? Clube saudita oferece 14 milhões de reais pela contratação por empréstimo do Michael. O Al-Ula deseja contar com o jogador, segundo o Caemota do GE, por um ano com uma opção de compra de 22 milhões e meio de reais ao término do vínculo. O clube carioca avalia cenários antes da resposta. Vai. Bicho, 14 milhões de reais por um empréstimo. Depois, se os caras resolverem comprar mais 22,5, bicho, olha, não acho, mas o Flamengo comprou, meu amigo, não vai recuperar porque tá em baixa. Tá? Não sei se é bom negócio não, tá? Deixa aí nos comentários, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, estamos em obra ainda, tá? Calma que vai ficar legal. Tamo junto, saudações rubro-negras.